Olá, boa noite, homens. Tudo bem com vocês? Então, mudei o formato aí, mas eu quero de alguma forma fazer com que essa pequena mensagem chegue a vocês e dê algum tipo de mudança, entusiasmo para vocês aí nesses dias. O que eu falo aqui não quer dizer diretamente a um ou a outro, mas é algo que eu entendi em Deus de poder trazer. E que eu consiga, fazer mais isso. E também quero desafiar vocês que também possam ter essa liberdade de poder trazer uma palavra, de poder trazer algo Deus que compartilhou o seu coração, e nós entre homens aqui poder nos fortalecer, que a palavra nos diz isso, que a gente tem que se fortalecer entre nós irmãos. Então a palavra que eu quero trazer aqui hoje é Tiago 1, 23 e 24. Uma versão aqui, nova versão da linguagem de hoje, se eu não me engano, diz assim: porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece da sua aparência. Então é uma palavra que eu estava lendo, passando por ela nesses dias, já assim no momento de buscar algo, do que trazer para os homens nesse tempo, e foi muito interessante, a questão de espelho, a questão de passar e ver. A um certo ponto parece até impossível, você dizer que esquece, mas logo eu já vou te dar na introdução, no começo ali, eu vou te dizer o porquê, um pouquinho de que isso significa, o que Deus colocou no meu coração. Então, dentro dessas três palavras, eu destaco a questão do ouvir, a questão da prática e a questão da aparência. Logo vocês já vão entender o que quer dizer tudo isso. Mas antes eu quero dizer uma coisa que a palavra de Deus fala a respeito de nós homens. Nossas responsabilidades, o que temos que fazer todos os dias com o nosso cônjuge, com a nossa família, a nossa postura diante da sociedade, para refletir a glória de Deus, Então, que fala em 1 Timóteo 5,8, fala que o homem cuida da sua família. Assim eu entendi. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Fala também, o homem ensina o que é correto à sua família. Fala em Gênesis ali 18:19, pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. Então o homem tem que estar ensinando a sua família e os seus filhos. Homem age com sabedoria no tratar também com seus filhos. Pais, não irritem os seus filhos, antes crie segundo a instrução e o conselho do Senhor. O homem, esse é forte. O homem ama sua esposa. Maridos, ame cada um sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou por ela. Então, alguns aspectos das nossas responsabilidades. Algumas talvez não sejam tão, como posso dizer, difíceis, mas outras não podem de maneira alguma cair no esquecimento. É por isso que às vezes a gente precisa sempre de um renovo de uma palavra, daquilo realmente que a gente já sabe e já conhece, porém não colocamos em prática. Também fala assim sobre a questão de amar a sua esposa, fala em Efésios, não, em 1 Pedro 3,7 fala assim: do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E fala: marido, ame a sua mulher, ame cada um a sua mulher e não trate com amargura. Então, esse está em Colossenses 3,19. E o último que eu coloquei aqui diz sobre o homem toma conta da sua casa. Tomou, pois, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, quando Deus nos coloca, nos dá uma família, nós temos essa responsabilidade de cuidar, de abençoar, de tratar muito bem. Então são, como eu falei, alguns versículos sobre as nossas responsabilidades como homens, marido, de pai,
de amante de nossas esposas. É claro que é também a responsabilidade compartilhada com elas, mas isso não nos dá o direito de ser omissos. Então nós temos que saber nossa responsabilidade e praticá-la sempre. É ruim, talvez, cada homem vai saber disso. Seria mais legal que a sua esposa te jogasse na cara? Muitas vezes vai acontecer, mas porque nos falta. Né? Seria muito fácil a gente julgá-la pelas atitudes dela, de estar fazendo isso, mas se a gente fizer a nossa parte, a gente com certeza não vai ter isso, não vai ter esse confronto. E eu como parte aqui que vos fala, eu não estou aqui para dizer que eu sou perfeito, que eu tenho todas as atitudes corretas, mas entendo como líder que eu também tenho que dar esse espelho, né, esse exemplo, porém, assim, eu tenho muito também a acrescentar. Então, como muitos dizem, antes da palavra falar aos que ouvem, ela fala com aquele que fala, com que ele vai transmitir. Então, Deus tem falado comigo. E nesses dias eu até lancei alguns desafios aqui em casa. A gente estava fazendo culto e de repente para, de repente começa. E se eu não estiver em cima, se eu não pedir, ou às vezes até a Marlene não fizer isso, não acontece. Justamente porque é a falta de conhecimento e entendimento que eles têm, porque a responsabilidade é minha, não é eu simplesmente chegar para os meus filhos e cobrar, eu quero isso, eu quero aquilo. São coisas que a gente aprende, vai aprendendo, vai amadurecendo. Tem uma hora que a gente tem que tomar essa atitude, tomar atitude de engrenar e fazer, não é esperar ninguém, né? Depois que sair dos laços, né, da nossa família, do pai e da mãe, depende da nossa atitude. Então, de uma certa forma, não é questão assim só de jogar dizer sobre cada um de nós a responsabilidade, jogar como um peso, mas realmente entender e precisar entender cada vez mais que nós precisamos buscar e assumir essas responsabilidades, não ficar jogando para cima das nossas esposas. Mas por acaso possa parecer um tanto, né, desafiador, pesado, Deus também nos ampara e nos ensina que Ele não nos dá nada maior do que podemos suportar. Isso a palavra de Deus nos garante, e Deus é fiel. Se nos falta sabedoria, nós podemos pedir para Ele. Temos uns aos outros, né, irmãos em Cristo. Ele diz que também há tempo de choro, mas também há tempo de alegria, né? E muita gente fala que existe um não temas para cada dia do ano, e até para um ano bissexto, 366 não temas na Bíblia. Não sei, nunca contei, mas eu creio que tem muitos. Mas uma coisa assim, independente dessa totalidade de não temas, Deus é fiel e Ele sempre estará conosco, né? Acho que não tem nada que faça Deus nos distanciar de nós. Quem se distancia somos nós dele. Ele sempre vai estar ali, sempre vai estar ali. Então é uma coisa que a gente tem que buscar, né? A gente tem responsabilidade? Tem, mas também tem todo o amparo de Deus, todo o ensinamento, tudo que a palavra nos ensina, tudo que a palavra nos dá. Então, agora eu digo mais ou menos assim, o que tem a ver o versículo com o tema, né? Eu coloquei o tema um pouquinho diferente, né? Como suportar a sua esposa. Não foi nada assim muito difícil de trazer isso, e eu peguei um pouco de um gancho do pastor Luciano, né? Às vezes ter uma direção de Deus. Depois eu busquei uma base bíblica e tentei construir em cima disso. E eu lembro que veio realmente isso, como suportar a sua esposa, só veio isso. E é interessante que isso pode dar dois sentidos, né, de como suportar. E daí eu estava lendo o Tiago e veio a completar um com o outro. Então, essa questão do tema, né, com o versículo base dessa mensagem, é que primeiro temos que entender a questão do suportar, né? Lemos um pouquinho da palavra, lemos nossa responsabilidade, o entendimento do que nós somos, mas temos todo o amparo de Deus. Agora, entender agora do tema para nós encaixarmos na palavra é o seguinte, o que
entenderia por suportar? Talvez teve um retorno de uma irmã quando eu coloquei no grupo ali, tipo, misericórdia, alguma coisa assim. Ela já entendeu de uma maneira. Mas o que você, na sua mente, entende como o que é suportar? Suportar a minha esposa, né? O primeiro entendimento pode ser que suportar seja algo ruim, né? No sentido, né? Ter que aguentar aquele mala, aquela pessoa chata, aquele não sei o que. Tem uma historinha que a Mariane conta, que no trabalho dela tinha uma menina dessas igrejas que o homem fica de um lado e a mulher do outro. E ela falou que o melhor momento do dia, da semana dela, o melhor tempo que ela tinha, é quando ela estava na igreja, porque ela ficava de um lado, o marido ficava lá do outro lado. Você imagina então como é que estava essa relação? Estava insuportável. Essa estava insuportável, dificilmente, não havia suporte. Então, vou resumir numa simples história que provavelmente já contei, né, para vocês, mas é bem legal e vai ser fácil compreendida a questão desse suporte, da questão de como suportar a nossa esposa. Então, eu tenho uma irmã em Cristo, que ela foi no aniversário de casamento, né, e eles estavam comemorando acho que 50 anos de casado, se eu não me engano, bodas de ouro. E ela chegou e perguntou para o senhor qual que era o segredo dessa longevidade do casamento. E ele foi bem direto e falou que o segredo dele é que ele suporta ela há 50 anos. E quando ele falou isso, ela teve uma reação espantosa, tipo assim, como assim? Ela teve esse entendimento de, talvez, né, suportar, tipo, não tem, é essa esposa que Deus me deu, então é isso mesmo que eu estou fazendo, tá? Eu estou suportando. Mas não, daí ele explicou. Ele disse assim, eu, né, ele falou como esposo, suporto ela, ajudando ela, amando ela, auxiliando ela, orando por ela, sendo ombro, sendo ouvinte. E aí a gente pode colocar todas as qualidades e ações mais positivas possíveis dentro dessa explicação. Aí veio, né, o entendimento dela, da questão do suporte, da ajuda. Né? Se a gente imaginar uma coisa simples uma prateleira, eu tenho aqui, meu filho mais velho tem um violão, eu comprei um suporte, assim, algo muito pequenininho para colocar ele. Cara, é algo que faz toda a diferença. Né? É o trabalho que esse pequeno objeto tem. E nós, como homens, também temos esse trabalho de fazer o nosso papel em poder ajudar nossas esposas. Quando a gente fala de esposa, a gente fala sobre submissa, está debaixo da mesma missão, não é capacho, não é para passar por cima. E a gente também se colocando como suporte não quer dizer que a gente está dando a autoridade pela qual é nossa para ela, mas como uma carne tem muitas e muitas e muitas coisas que nós temos que fazer para auxiliar nossas esposas. Né? Não é simplesmente jogar cargas de situações do dia a dia, da nossa casa, do trabalho, sobre as nossas esposas. Nós temos que ajudar, nós temos que cobrir a oração. Já aconteceu algumas vezes, a Marlene chega em casa muito chateada, com um problema de serviço. Aliás, ela tem um monte de problema no serviço, é pesado, é muita informação, eu vejo ela direto tendo que pesquisar, tendo que isso. Mas, cara, eu já vi com o resultado aí bom, no outro dia, quando eu oro por ela, quando eu peço a Deus para ela, por ela, a gente vai orar e fala para Deus abençoar, tirar toda a carga negativa, repreender mesmo. Quanta diferença faz. E quando eu faço isso, faço com ela, presente com ela, eu transmito para ela segurança. Isso é um suporte também, faz parte do nosso suporte. Então, assim, para ter mudança na nossa vida, ou para ter sempre progresso na nossa vida, a gente tem que ter nossas atitudes, né? Tem que ter mudança todos os dias, de atitudes que são corretas e concretas para fazer isso. Temos que fazer. Então nós precisamos nos posicionar como homens de Deus. Isso é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Né? Agora você pode pensar, tá, para mim, na minha casa está tudo bem, né? E eu te pergunto, você tem certeza disso? Como diz o
o pastor Marciano imitando o pastor Francisco. Quem chegará antes? Agora eu falo para vocês, eu não estou aqui para colocar dúvida dentro daquilo que tem acontecido dentro do lar de vocês, mas faça um cheque. Pergunta para sua esposa querida amada, seu maridinho está bem? Está fazendo coisa errada? O que precisa mudar? Pegue um momento, mas faça as perguntas, e fica caladinho. Não rebata, não queira questionar, vai meditar. Eu confesso, eu tenho problema em confronto. Porém, hoje, por Cristo, eu escuto aquilo e eu medito naquilo. E às vezes eu vou procurar alguém, ou vou orar, eu vou fazer alguma coisa. Já aconteceu isso comigo, a pessoa falar isso. Aí eu cheguei para um líder e falei, cara, você acredita que ela falou isso de mim, falou que bababá, e bababá. Aí ele olhou para mim e falou assim, isso aqui é verdade, isso aqui acho que nada a ver, concordo com você. Agora ela falou isso aqui, eu acho que você precisa melhorar. E eu fiquei em choque, assim, falei, como assim, meu irmão? Por dentro, né? Eu parei para pensar. Acho que foi assim um aprendizado direto de Deus. Então eu fui, meditei naquilo e eu reconheci o meu erro. A partir do momento que eu reconheci, falei, agora vamos trabalhar para que isso melhore. Então são essas as situações pela qual a gente tem que todo dia buscar se prostrar o teu coração diante de Deus e ver o que você precisa melhorar. Às vezes não é muito, mas às vezes para o teu cônjuge é demais, é maravilhoso, é espantoso. Nossa, ele parou, ele fez isso, ele deixou de fazer isso, ele faz isso agora, ele tem feito bis. Cara, é tremendo ver as suas esposas se orgulhando do homem que tem, né? A esposa se orgulhando do marido que tem. Isso é maravilhoso. E saber que a gente está fazendo a coisa certa. Então, busquemos conhecer, porque assim, o que a gente faz, às vezes é difícil reconhecer o nosso erro, nossas deficiências, as nossas falhas em geral. Mas quem está de fora, olhando de fora para dentro, vai ter muito mais a dizer, nos ajudar. E por mais que seja difícil, a gente precisa ouvir. Então, voltando um pouquinho agora ao versículo, né, sobre o espelho, então vou repetir mais uma vez, porque aquele que ouve a mensagem não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece sua aparência. Então, eu fiz uma rápida pesquisa sobre o espelho da época, porque se você olhar e falar, para pensar assim e dizer, poxa, como assim esquecer a sua aparência? A gente olha a todo momento, quando sai de casa, no celular, às vezes, olha direto, não tem como ver. A gente precisa, às vezes, depende do trabalho que você tem, agora com esse trabalho de home office, direto com online aqui, você precisa estar apessoado, bem apresentado, você sempre vai estar se vendo, vai estar vendo. Mas naquela época, eu fiz uma pesquisa bem rápida, os espelhos naquela época era bronze polido de areia. Era assim, não era nada nítido. Né? Esses dias eu estava assistindo Chosen, eu até indico para vocês a baixar o aplicativo do Chosen, assistir. Os capítulos são tremendos, cara, são assim muito fiéis à palavra. Assim, cara, eu vibrei pra caramba. São só tá na primeira temporada de 6 capítulos e assim, cara, tremendo. E lá eu vi um espelho assim, eu vi, acho que a mulher do Nicodemos numa das histórias lá, ela se olhando, falando, mas cara, que trem estranho, né? Sabe que era assim. Aí depois, quando eu li aqui, eu falei, cara, tem uma ligação aí, talvez possa se explicar a questão do esquecer. Mas quando a gente reflete mais um pouquinho, né, na palavra sobre esquecer, né, Deus me deu algo muito assim, cara, eu falei, cara, que loucura. Ele me deu algo mais ou menos assim. O espelho reflete a sua imagem. E você precisa do espelho para poder se ver. Mas você não precisa fazer isso 100% do teu dia. Você não precisa ficar 100% do seu dia
diante do espelho para se ver. A Bíblia não é um espelho, mas você, como cristão, precisa refletir ela ou tentar refletir 100% do seu dia. Você é o espelho e o que deve refletir em você é a Bíblia. Então, algo que mexeu comigo nesse capítulo de Tiago é realmente a questão não é o refletir do que vemos lá, mas a questão quando reflete daqui para fora, para as pessoas, principalmente aqui, quando falamos da nossa família, falamos da nossa esposa. O que da palavra nós temos refletido? O que nós temos buscado e mostrado para as pessoas que nós amamos? O que Deus tanto nos ensinou e que tem feito efeito, tem refletido através de nós. Então, eu creio que a Bíblia não é um espelho. Ela é algo que a gente busca, e através de nós ela vai refletir das nossas ações, como nós nos posicionamos. Então eu achei que isso para mim foi bem desafiador. E agora como cada um de nós temos tratado o ensinamento de Deus. Observamos, lemos, ouvimos e logo em seguida, com atitudes de desonra, esquecemos do que aprendemos. Temos que pelo menos tentar viver a totalidade da palavra, mas nunca desistir. Por que tentar viver? Tentar porque a gente falha todos os dias. Levante a mão quem não falha e diz eu não erro, eu não peco. Se fala isso, já pecou. E viver a totalidade é porque, assim, na verdade, a gente sempre está tentando tudo que Deus coloca e fala, o melhor é isso, é aquilo, faça isso, faça aquilo. Mas a gente nunca consegue tudo. Por isso que eu coloquei, nunca desistir. Cara, tem coisas que todos os dias eu peço perdão, porque eu não consigo. Eu tenho um problema muito forte na questão da sanguínea, é fácil para mim explodir. Hoje sou muito mais calmo. Por Cristo eu sou muito mais calmo, mas tem hora que eu não consigo. Esses dias eu tive que pedir perdão para um rapaz do trabalho, porque ele é chato. É chato e é chato. E eu sou nervosinho. Então eu segurei o máximo, segurei, ele vinha e falava, sabe, tipo assim, ele tem atitudes erradas, sim, não estou aqui para julgá-los, mas somado ao quem eu sou, a coisa foi indo, teve até um dia que eu pedi oração no grupo, porque eu não estava aguentando mais, porque o negócio estava pesado, estava demais, porque não era só essa pessoa, era vários, tava tudo em si, mas teve um dia que eu acho que eu fui envergonhado pelo Espírito Santo, por causa da atitude que eu tive com ele, de explodir com ele. Não xinguei, mas eu tratei ele bem ríspido. Aí ele voltou, ele tinha que voltar, porque eu era praticamente a única pessoa a fazer aquele serviço, então ele tinha que voltar para mim. Aí quando ele veio, eu fui lá, peguei um chocolatinho, entreguei para ele e falei, cara, me perdoa, eu tô muito estressado, cara. Não lembro que eu falei se eu deveria ter falado isso, tal. Daí ele veio e falou, não, cara, você não pode ficar assim. Eu falei, mas tá difícil. São fases que a gente tem. O que eu não posso é ficar repetindo isso. Às vezes, de novo, o mesmo cara. E buscar sabedoria. Porque às vezes, se a gente não sabe o que fazer, vamos buscar sabedoria em Deus. Deus, e agora? Eu não consigo, não estou conseguindo. Deus dá todos os caminhos. Deus dá todos os caminhos. Então, o que para uns pode ser fácil, para outros não é. Então, eu só quero agora terminar colocando alguns pontos para que você busque. A gente faça anotações. Peça oração para sua esposa, para os seus filhos. Isso não é vergonha. E busque saber o que realmente você precisa mudar. Não deixe as coisas acontecendo e colocar debaixo do pano. Não existe essa questão do tempo cura. Na questão de esquecer que vai curar. Se tempo curasse tudo, uma vez alguém falou, farmácia ia vender o quê? Relógio? Porque o tempo cura. Tem coisa que tem que ser colocada em cima da mesa, tem que ser discutido, reunido.
eu vou colocar só alguns pontos antes de fechar. Diz assim: primeiro, a mudança começa por mim. Então, homem, começa por você a mudança. Você tem que se posicionar, porque o destruidor de família, né, não para de tentar te destruir. Não fique somente inventando desculpa. Se posicione, repreenda. Tem uma versão que eu achei muito louca. Tiago 4,7 fala assim: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Eu falei, isso é uma verdade. É uma versão, né, bem diferente, que fala de resistir. Às vezes resistir você ficar dizendo não. Agora essa versão fala não, você tem que resistir, você tem que ir para frente. Então se posicione em Deus. Repreenda mesmo. A gente tem que entender que a gente tem que verbalizar as coisas. Repreender o dia que você não tem poder sobre a minha vida. Jesus é comigo. Repreenda no nome de Jesus. Jesus falou, use o meu nome. Então isso a gente não pode deixar de esquecer. A gente tem que repreender e colocar para fora. Verbalizar. Colocar autoridade. Quem tem autoridade na sua casa é você. No nome do Senhor Jesus. A segunda que eu coloco aqui, as ações falam mais do que palavras. Né? Às vezes a gente fala muito e não faz muito. Então não existe também aquela questão de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não existe. Ser persistente, nunca desistir, recomeçar sempre, entender que o amor de Deus se renova a todo momento, depende das nossas ações e do nosso arrependimento. Porque não basta a gente, a hora que não conseguiu, simplesmente ir tentar de novo. Reconheça o teu erro, peça perdão, Deus, me ajuda. Errou com alguém, com a sua esposa, com seus filhos, peça perdão e continua. Isso não quer dizer que você não vai errar de novo. O problema é quando você desiste de você mesmo. Realmente não consigo, realmente não dá. Gente, a gente não pode desistir. Tem que aprender a pedir perdão, né? Não guarde mágoa. Ser mais ouvinte do que falante. Cara, essa parte é legal. Em Tiago 1,19 diz assim: sabeis isso, meus irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pensa. A outra parte fala, pensa antes de falar, na quinta. Pense bem, tenha um pouquinho de entendimento daquilo que ela está falando, tem que entender. Eu tenho esse defeito de às vezes querer já sair falando e quando eu menos percebi eu entendi tudo errado, aí eu acabei com a situação. Já não perdi totalmente a razão. Então pensa um pouquinho antes de falar. Ter empatia. Nós somos homens, elas são mulheres. Quando falamos nossa esposa, quem tem filho, quem tem filhas, totalmente diferente. A gente tem que ter empatia, tentar entender. Tenta imaginar como foi sua infância, como eram teus pais ensinando. E agora se coloque no lugar de teus pais e você ali, como você queria ser tratado. É claro que tem coisas que a gente tem que ser severo porque é o melhor para eles. Mas você está fazendo da maneira certa? Você está falando com a sua esposa da maneira certa? Entenda isso. Busque ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. E o sétimo é buscar e inovar. Né? Busque alguma coisa diferente. Tem coisas da sua esposa que você não faz mais. Por quê? Né? Lembra das coisas que ela gosta. Faz para ela. Para os seus filhos. Faz para eles. Separa esse dia, separa um dia da semana, um dia do mês, a cada 15 dias, algo para fazer, algo que elas gostem. Você, de vez ela fazer, você vai lá e faz. Busque inovar alguma coisa, faça uma coisa diferente em todos os sentidos. Sei que vocês estão entendendo. Busque inovar. Se você não tem uma boa memória, cara, papel. Eu tenho esse problema, eu tenho que colocar no papel, agendar, fazer alguma coisa. Mas eu tenho que fazer, né? Então, aqui em Coríntios 16:13 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens corajosos e sejam fortes. Homem, por mais que às vezes tenhamos palavras duras de pessoas que mais amamos, seja
a realidade ou não para você, nós temos que ser fortes e buscar fortaleza no Senhor. Eu quero colocar para vocês, para eu terminar aqui, que eu já coloquei isso várias vezes, né? Eu sempre estou disponível para tentar ajudar, para ser ouvinte. Não sou o melhor líder, e queria ser, mas devido até limitações de todo o processo que eu passei, tem coisas que ainda é difícil para mim, mas o meu coração está disponível, né? O meu telefone está disponível. Gente, se alguém quiser me ligar, me liga, me passa mensagem, preciso conversar. Só que às vezes é uma barreira que cada um de nós tem, porque é coisa de homem. Não é assim. Mas quando a gente aprende, a gente vai ter uma liberdade tremenda, a gente vai ser livre para viver cada coisa. Quando eu aprendi a questão de poder se abrir para outro homem, falar dos meus pecados, falar dos meus erros, das minhas dificuldades, a minha vida mudou muito. Então tudo isso não é simplesmente para dizer, faço isso, faço aquilo. Mas que você tenha liberdade de poder chegar para mim e falar, Anderson, eu tenho dificuldade nisso, no que você pode me ajudar? E nem tudo eu vou conseguir te ajudar, mas a gente vai orar junto, a gente vai andar junto e a gente vai crescer junto. Então, gente, busque ser o melhor dentro de casa. Se quer dar suporte para sua esposa, comece a mudar, não espere dela. Comece a orar por ela, comece a orar por você, porque é muito fácil apontar o dedo para ela e dizer que está errado, tem coisa que não vai mudar nela, assim como em você também não vai mudar. Mas a gente tem que sempre estar tentando. Então essa mensagem é para deixar para vocês no sentido assim, gente, estamos aqui, estamos juntos e ainda somos igreja. Por mais que toda essa distância, toda essa situação que nós estamos passando de pandemia, nós somos igreja. Eu quero ser igreja com você, eu quero ser líder seu, eu quero te ajudar, quero ser irmão, né? Não é questão de líder. Que um dia eu posso tocar de igreja, você pode tocar de igreja. A questão não é essa, a questão é de a gente sempre estar junto, de ser igreja. Então se você tem passado dificuldade, seja ela mais pequena que for, não deixa ela crescer. Se você tem uma grande, abre para nós, vem falar com a gente. Eu faço o grupo de Homem ao Máximo, como eu vejo homens vividos, abrindo o coração de uma maneira, que eles entram de uma maneira poderosa, o Espírito Santo faz um trabalho poderoso por causa da atitude deles, de se abrir e expor a vida deles diante de homens que eles nem conhecem. Mas o principal que está ali é o Espírito Santo. E quando a gente coloca que está ali para ajudar, está ali para ajudar de verdade. Não é para expor a tua vida, não é para fofocar sobre a tua vida,